E para você, fã de Game of Thrones, chegou o tão aguardado momento em que vamos conversar sobre o final dessa série que vai deixar saudade. Aqui no estúdio temos 2 fãs da série e dos livros escritos por George R. R. Martin. Sejam bem-vindos, Pedro Henrique Long e Ana Luísa Castelã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como o nosso tempo ele é curto e a gente sabe que GOT está na mente e corações de quase todo mundo, a gente vai conversar um pouco mais sobre os acontecimentos finais da série dessa última temporada. Então, para vocês que estão acompanhando há bastante tempo essa série e, claro, né, pegam às vezes spoilers nas redes sociais, quem não acompanha, os spoilers aqui estão liberados, tá? Podem falar. Então, eu quero saber, na visão de espectadores, como vocês estão assistindo, né? A forma como os episódios estão sendo construídos, eles têm contribuído para finalizar o arco dos personagens que vocês gostaram ou têm mais afeição durante esses 8 anos de série? Para mim, nesse momento, os episódios de GOT da 8ª temporada, eles estão sendo um pouco... enfim, eu estou um pouco desapontada com como a história está sendo contada nesse momento. A gente vê cenas lindas, a gente vê algumas coisas que têm coerência, mas para quem acompanha, desde a temporada 1 até agora, tinha uma expectativa em relação a alguns personagens que a gente sempre diz que GOT não tem personagem principal, mas acaba sempre tendo alguns nomes com maior relevância, como o da Daenerys, como o do Jon. Então a gente imaginava que eles teriam uma relevância na história e algumas coisas fossem contadas com um pouco mais de profundidade ou que tivesse sido diferente, assim, a forma como os personagens escolhem alguns comportamentos, né? Então, para mim, está sendo um pouco decepcionante. É importante para a gente fazer uma finalização enquanto pessoa que vê, enquanto fã, mas eu tinha uma expectativa um pouco diferente que não foi atingida. E você, Pedro? O que tu está sentindo? Eu concordo, eu acho que, na verdade, a série está sendo muito bonita visualmente, mas como já aconteceu até em temporadas anteriores, os produtores estão se distanciando bastante dos livros. Até um spoiler, né? A Daenerys ficando louca do nada em 2 episódios, virando a vilã. E a Cersei morrendo como heroína, salvando King's Landing. É uma coisa que ficou totalmente discrepante com os livros e com o andamento da série, né? Eles podiam ter começado antes, essa loucura, ou ter, por exemplo, deixado o Rhaegal, o outro dragão, morrer nesse último episódio para dar um motivo para ela ficar louca. Foi algo que aconteceu de repente, algo do gênero, mas assim, sem motivo nenhum. O roteiro tá um pouco atropelado, então. Tá bem atropelado. Como tu falou a respeito do arco, e eu vou puxar isso que o Pedro falou, aproveitar o gancho dele, principalmente da personagem da Daenerys, que particularmente ela e a Arya eram minhas favoritas desde a primeira temporada. Mas a Daenerys, por exemplo, ficou louca em 2 episódios, né? Foi feita toda uma construção dela falando, eu não sou meu pai, os filhos não têm que pagar pelos erros dos pais, né, na série. E agora, nos 45 de segundo, ela descompensou, né? A gente sabe que agora está tendo toda uma discussão do que seria a loucura e o que seria a coerência com o personagem que tem como lema da casa Fogo e Sangue, né? O Aegon, a conquista do Aegon foi também violenta tanto quanto esse ataque que nós vimos agora no último domingo. Mas não tem sentido com uma pessoa que é a quebradora de correntes, mãe de dragões, a pessoa que liberta as pessoas, né? Então isso ficou uma lacuna que, para mim, enquanto foi bem importante. E na questão dos personagens, né? Qual que vai deixar mais saudade? Vocês vendo eles pela última vez, nesse próximo domingo, que vai ser o último episódio, que vai fechar toda essa saga inteira, né? Qual é a expectativa? Qual é o personagem que vocês vão sentir mais impacto pela morte ou por ter acabado a série? Eu acredito que, na verdade, o Tyrion, até porque eles deram uma bela numa estragada dele nesse último episódio e temporada, né? Onde ele, pelos livros, tu vê que ele é um cara extremamente inteligente. Ele jamais aceitaria, por exemplo, entrar nas criptas ali para esperar o Rei da Noite com um monte de mortos ali, sabendo que o Rei da Noite ia levantar uma mão e ia ter um monte de inimigos ali. Até o ator falou sobre isso, né? Dos bastidores. Isso. E os livros também demonstram o ódio mortal dele pela Cersei. E ali no último episódio ele falando pro Jaime, não, tu vê, vai lá ficar com ela,
ou fujam. Ele confiando nela para trazer o exército pro norte para lutar contra o Rei da Noite, né? Isso acabou ficando meio forçado demais em comparação com os livros. E qual é o teu personagem preferido? A Dany e a Arya. E tu vai sentir saudade das duas ou como é que tá aí a relação com a Daenerys? Nesse momento tá desconstruída, né? A Arya ainda não, vamos ver o que vão fazer com ela. Mas, assim, aquela expectativa de chegar e ter, assim, a possibilidade de ver cenas bem feitas, com Batalha dos Bastardos. Acho que também isso é uma coisa importante, assim, ó. O que vai fazer falta em relação não só aos personagens, mas, assim, ó, uma boa trilha musical como a gente tinha, como a gente teve que foi uma das coisas que salvou essa temporada, foi a trilha sonora. O próprio, as questões visuais, né? Os efeitos visuais são maravilhosos. Isso também vai fazer falta. Mas de personagem, a Dany e a Arya. Uhum. E qual foi o episódio que causou mais tensão? Como ela é uma série que tem que finalizar em 6 episódios, né? Cada episódio tem uma batalha épica, tem morte, tem várias questões, assim, que tu pega, às vezes, num personagem, assim, que tu quer que ele se dê bem, ele acaba, né, morrendo, enfim, que é o que acontece em Game of Thrones. Eu queria saber qual que foi o episódio que foi mais impactante pra vocês. Bom, pra mim foi a Batalha de Winterfell. Tanto que eu saí dos Vingadores e fui direto ver essa daí, então já tava num clima aí meio tenso. Porque ninguém sabia o que ia acontecer, se ia durar mais um episódio ali do Rei da Noite esperando o Bran. Até o próprio Rhaegal parecendo que tinha morrido, acabou deixando um pouco mais tenso a batalha. E o fato de tu não conseguir ver quase nada, né? Acabou deixando um pouco assim. Mas achei bem decepcionante também o fato ali do Rei da Noite na série ter sido praticamente um personagem inútil. Porque o que tu vê ele fazendo é caminhando, daí ele caminha, para, não faz nada. Os caminhantes, sim, fazem bastante coisa, né? Os White Walkers. Mas quando ali ele teria todo um mistério ali com o Bran, ele vai lá, a Arya pula do nada, passa um monte de caminhante branco sem ninguém ver ela, e sendo que não tinha nenhum lugar para ela pular, ela sai do céu e vai matar ele. Mas eu também vou concordar com o Pedro, o terceiro episódio foi aquele que a gente segurou, assim, a respiração, e quando começa, eu vou voltar a falar da música do Rei da Noite, que o Tyrion tá com a Sansa na cripta e eles se olham, aquele olhar de cumplicidade, de quem já foi casado, de quem compartilha uma inteligência fora do comum no jogo, né? E que ali seria o final para eles e começa aquela música. E tem todo um enredo que vai culminar na Arya fazendo o mesmo lance, o mesmo golpe que ela fez com a Brienne, quando ela voltou, quando elas fizeram o treinamento, né? Uhum. Quando ela quis treinar com a Brienne, né? Porque ela tinha derrotado o cão. Ela queria treinar com alguém à altura de uma assassina como ela, né? Então foi uma troca de punhal muito... de mão, de uma mão para outra, com que a gente já tinha visto, mas que naquele momento valeu a pena. Pena, que eu vou concordar também com o Pedro, que a gente queria... Quem é o Rei da Noite? Ele vai conversar com o Bran? Não vão, vai ter algum diálogo. Por que ele queria tanto? O Bran ficou uma lacuna, a gente não entendeu por quê. Sim. Mas ok, o Rei da Noite morreu em um episódio. E, para resumir, como vai ter o último episódio agora, nesse próximo domingo, eu quero saber quem que vocês querem que conquiste os 7 reinos? A Daenerys, o Jon, o Tyrion? Eu acredito que não vai mais ter 7 reinos. E você, Ana? Que não vai ter 7 reinos, que não vai ter trono de ferro e que vão fazer alguma coisa friendly para assim terminar com o GOT mesmo. Bom, o papo ele tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu gostei muito de conversar com vocês, ainda mais para finalizar com chave de ouro, né? Essa temporada que, apesar de estar meio desapontando alguns fãs, é o que tem, né? É o que nós temos de GOT. É o que tem pra hoje. Muito obrigada, então, pela participação, Ana Luísa e também Pedro Henrique. E que vocês assistam a próxima temporada. Eu também convido os ouvintes a assistirem na HBO, ou se não na HBO Go também, para poder comentar, criticar e falar bem e falar mal, né? Mas tem que falar de GOT, não é? É verdade. Não desistir agora, né? Então... Obrigado, pessoal. Obrigado.